Bom, eu irei gravar o vídeo mostrando no meu caderno a resolução da prova. Aqui é a primeira questão, o meu desenho sobre o ângulo de saída e o ângulo de incidência, e aqui um outro desenho para falar sobre o ângulo de posição. Eu comentei de cada ângulo separadamente, eu comentei sobre o ângulo de incidência, né? Expliquei como eu determinei ele aqui no desenho. Bom, falei sobre a variação dele, onde a gente vai ter uma maior área da ferramenta em contato com a peça, com o material a ser usinado, e também sobre a questão de como a ferramenta, a ponta da ferramenta ficaria mais fina conforme o ângulo aumenta. E bom, isso também afeta a questão da resistência a choques, que a ferramenta pode aguentar. Uma ferramenta com maior material, um formato diferente, ela pode aguentar mais uma força maior do que uma ferramenta com uma área de material, um ângulo de ferramenta menor, né? Sobre o ângulo de saída, ele acaba tendo o mesmo problema do ângulo de incidência, onde se a gente variar o ângulo de saída, a ferramenta vai acabar ficando mais fina também, se olharmos somente para esse parâmetro, né? A ferramenta poderia ficar mais fina, o que ocasionaria também menor resistência em corte interrompido, mas comentei também a questão do cavaco, material retirado. Ele, em uma ferramenta com um ângulo de saída muito baixo, ele acabaria tendo que ser dobrado muito mais. Isso elevaria os esforços que precisam ser feitos na usinagem em relação a uma ferramenta com ângulo de saída maior, onde se tem uma dobra menor do material do cavaco que está sendo gerado. Também comentei sobre a questão do uso do ângulo de saída negativo, né, que aumenta a resistência para cortes interrompidos. Claro, aumenta a resistência, mas tem a questão de que vai ter um maior esforço e uma força sendo gerada contra a ferramenta, contra o suporte da ferramenta, né? Isso também dá um pouco mais de estabilidade para a ferramenta, para o suporte de ferramenta, dependendo da usinagem, né? Comentei sobre o ângulo de posição também separadamente. Foram enumerados, acabei esquecendo de comentar antes, mas foram enumerados aqui o ângulo de incidência 1, o ângulo de saída 2 e o ângulo de posição 3. Mas indo para o ângulo de posição. Sobre o ângulo de posição, eu comentei da localização dele, né? Ele é de forma longitudinal. No caso, esses desenhos são desenhados na forma longitudinal. Aqui seria como se tivéssemos a peça girando aqui e a ferramenta aqui, sendo vista lateralmente. E aqui de cima ou lateral. Comentei sobre a forma que se pode ter com diferentes ângulos de posição, com menores que 90. A gente tem uma força passiva sendo gerada para dentro da peça, já que o material em contato aqui vai estar gerando uma força para cá e uma força para cá. Isso também pode acabar ajudando com vibrações, né, no sistema, caso tenha algum problema com isso. E a depender do tipo de ângulo, também se pode interferir na resistência e na dissipação do calor da peça. Bom, uma peça maior vai ter uma dissipação de calor diferente, gerar calor de maneira diferente do que uma peça com um ângulo maior e com menos material na ponta, né? Isso também fica mais suscetível à quebra em caso de corte interrompido ou até em casos normais também. Como comentado aqui também, eu segui um pouco o ângulo de posição
pode não ser benéfico, dependendo da usinagem que está sendo feita, que seria a ferramenta. Em caso de, por exemplo, querer um ângulo de 90 graus, a gente não conseguiria fazer com uma ferramenta que tem um ângulo de posição menor que 90, como demonstrado nesse desenho. A ferramenta com ângulo de posição menor que 90, ela usinaria caso chegasse no ponto onde precisaria chegar com uma ferramenta com ângulo maior que 90. O menor que 90, ele estaria usinando uma parte de material onde não seria necessário. Bom, partindo para a questão 2, eu listei os subsistemas aqui, e eu falei nessa ordem também: o subsistema de suporte, de acionamento principal, de avanço, de fixação das peças e depois de fixação e movimentação da ferramenta. A máquina que eu escolhi para falar sobre em cima foi um torno CNC da linha Centur da Home. E bom, falando do subsistema de suporte, eu comentei sobre que ele basicamente é a estrutura e sua rigidez influencia na questão de aguentar ou não aguentar a vibração, e também pode ocorrer deformação caso esteja sendo feita a usinagem de algo que gere esforços muito mais elevados do que os planejados, né? Tanto a vibração quanto a deformação podem afetar na qualidade de serviço final. Então, é isso. Partindo para o sistema de acionamento principal, ele que fará a placa de fixação girar, então ele vai controlar a rotação. E, bom, se a gente estiver tendo uma rotação diferente da que se deveria, a gente pode acabar tendo um acabamento superficial final bem diferente do que o esperado, né? E também, caso tiver uma falha total do subsistema de acionamento e tiver o avanço de, do sistema de fixação da ferramenta, pode acabar se tendo o dano de quebrar a ferramenta, a ponta da ferramenta ou alguma outra coisa, um dano até ao material base. Bom, o sistema de avanço é o sistema conectado ao sistema de acionamento principal. É ele que vai fazer o castelo, ou no caso do castelo do torno, ou os outros componentes que são conectados e relacionados à rotação principal avançarem. E ele vai manter a velocidade de avanço dentro do padrão e posição. Em caso de falha ou desconfiguração, esse subsistema pode acabar gerando esforços maiores do que o necessário, até acabamento também, já que com um avanço em uma velocidade maior, a gente vai ter tanto esforços quanto um acabamento diferente do que o desejado. Sobre o subsistema de fixação das peças, ele é responsável por prender o material base, seja um tarugo ou outro formato de material. Caso dê um problema na operação, ele pode acabar por fazer uma usinagem descentrada do que deveria estar. E, bom, isso seria o caso de estar girando não concêntrico, né? E se o material não estiver bem preso ou tiver algo desprendido do subsistema, uma falha desse tipo, pode acabar se soltando e ocasionando um acidente com a peça saindo pela tangência ou girando de forma errada. Pode atingir o entorno da proteção da máquina, ou seja, pode acabar danificando algum componente interno da área de proteção do torno CNC, no caso. Sobre o subsistema de fixação e movimentação da ferramenta, comentei que ele fixa a ferramenta para usinagem e as movimenta, né? Caso haja uma falha ou algo do tipo, esse subsistema pode acabar usinando uma velocidade maior, uma profundidade
maior do que o esperado, pode acabar com a tolerância que se deveria ter e pode acabar também usinando muito mais do que se deveria, assim descartando a peça, né? Bom, se usinarmos em uma profundidade maior, também vai acabar aumentando os esforços sobre a usinagem que estaria sendo feita e também alterando a durabilidade da ferramenta. Em conjunto com os esforços, pode acabar se tendo uma vida útil menor da ferramenta. No caso, para citar cada um desses, eu usei a suposição de falha para citar no que cada um afetaria.